A gente vai ler Gálatas, capítulo de número 5, e logo após, leamos, pois, Jeremias, capítulo de número 18. Gálatas, capítulo de número 5, logo após, leamos, pois, Jeremias, capítulo de número 18. Eu ouvi uma irmã dizer aqui, cheia de autoridade, cheia de Deus, que hoje é uma campanha de libertação e cura. Aleluias. Aleluias. Meu querido, eu creio na palavra. Eu creio no poder que tem a palavra de Deus. E se esse tema, se essa campanha, se esse propósito é libertação e cura, Deus não só vai libertar, como também vai curar. Alguns irmãos pegou, alguns irmãos entendeu. Tá. Deus vai libertar e Deus vai curar. Pelo amor de Deus, guarde isso. Deus vai libertar e Deus vai curar. Guardou essas duas palavras? Libertar. Libertar. Amém. Capítulo 5, versículo 1 de Gálatas, quem achou, diga aleluia. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Jeremias, capítulo 18, versículo 1, preste muita atenção, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Verso 3 e terminaremos agora. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as... Aleluia. Só mais um e prometo termina agora. Como o vaso que ele fazia de barro, então o vaso era de... Não é ouro, não? Não é prata, não? Então o vaso era de... Porém se quebrou. Só que se quebrou na mão do oleiro, olha aí. Vírgula. Tornou a fazer dele, ou seja, tornou a fazer dele, guarde isso, dele outro vaso. Ou seja, o oleiro não jogou aquele barro fora e fez outro vaso. Ele fez outro vaso dele mesmo. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quem pode dizer amém? Glória a Jesus. Irmãos, toda atenção é pouca. Prometo ser rápido, breve, 20 minutos no máximo, já termino. Mas eu gostaria de pedir toda a sua atenção para o que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. A gente já conhece, a gente já sabe que baiano é bem devagar, devagarinho, bem devagarzinho, bem lento. É verdade. Eu gosto de pregar bem lento para você entender o que está sendo pregado. Por isso eu peço, por favor, você que pode ter toda a atenção possível nessa palavra, eu agradeço. Porque eu te garanto, com fé e confiança, que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Olha que interessante. O tema que está lá em Gálatas, escrito por um dos maiores apóstolos que a Bíblia Sagrada descreve, o apóstolo São Paulo. Quem era esse Paulo? Aquele que nós conhecemos como o ex-perseguidor da igreja. Por que Saulo era perseguidor da igreja? Porque ele odiava a igreja? Não. Porque ele detestava a igreja? Não. Porque ele não amava a igreja? Também não. Por que o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, perseguia a igreja? Pelo simples fato, ele era zeloso pela Torá, pela a lei
de Deus. Ele era zeloso pelo que ele aprendeu. É muito bom ser zeloso pela doutrina que nós aprendemos. É muito bom ser zeloso pelo aquilo que o Senhor nos ensina. É muito bom ser zeloso. Mas temos que tomar cuidado se realmente o que está sendo ensinado é o que é para ser ensinado. Devemos tomar muito cuidado com o que está sendo ensinado se realmente é de Deus. A gente vive uma atmosfera no Evangelho hoje, principalmente no Brasil, minha pastora, que tem igreja que proíbe outra igreja visitar aqui, mas eu vi que tem irmão de outro ministério, isso me alegra. Eu conheço um ministério que se por acaso você congregar lá e sair de lá, você não pode mais dar a paz do Senhor para os irmãos de lá, e nem os irmãos de lá podem te dar a paz do Senhor. Estão separando. Eu conheço um ministério que se por acaso você for visitar outra igreja, o pastor te coloca de banco. Eu conheço, eu viajo esse Brasil inteiro pregando e eu sei do que eu estou falando. E é sabido que os pastores proíbem dizendo, essa é a desculpa dele, porque eu ensinei a minha ovelha desse jeitinho, se for para outra igreja vão ensinar de outro jeito. Vão comer alimento que não é para comer e vai acabar vomitando. Só que eu aprendi na palavra do Senhor que quem entra no santo do santo em outro lugar nunca mais vai querer. Eu aprendi na palavra do Senhor que se você é bem alimentada na casa que você convive, se você é bem alimentado na igreja que você congrega, lugar outro nenhum vai substituir o alimento que você aprendeu na sua casa. Ok. Igreja que tem palavra, igreja que tem a Escritura como base, igreja que tem o Senhor Jesus Cristo como a base do ministério. Se você congrega nesse lugar, se você convive nesse lugar, pode ter certeza que Cristo está dentro de você. E a palavra é clara em nos dizer o que, pastor Maciel? Que Ele dá discernimento daquilo que é e daquilo que não é. Por isso eu fico em paz, porque se eu sou ensinado bem, nada vai tirar o que eu aprendi. Okay. E o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, perseguia a igreja porque ele era zelador pelo que ele aprendeu, ele zelava do que ele aprendeu. Então Saulo não perseguia a igreja, não matava os crentes, não jogava os crentes na jaula, não saía arrastando o crente porque ele tinha raiva, ao contrário, porque ele era fanático pela religião. O perigo da gente ser fanático pela religião, porque você é fanático, você não tem amor aos irmãos. Quando você é fanático, você não entende os irmãos. E Gálatas é exatamente isso. Pessoas que ainda viviam onde Paulo vivia, estava no fanatismo e queria distorcer tudo que Paulo aprendeu e ensinou à igreja de Gálatas. Como assim, pastor Marcelo? Me explica agora. Entende? Nós já vai chegar em Jeremias. Paulo ensinou para um gentio viver do amor e da fé em Jesus Cristo. Porém, a Bíblia nos conta que a pregação de Paulo foi tão boa, foi tão impactante, o povo começou a se converter, começou a aceitar o nome de Jesus, que vem Pedro, vem Tiago, vem o apóstolo, conhecer a Antioquia, conhecer a Galácia. Chegando lá, está Pedro junto com o gentil comendo. Daqui a pouco, quem aparece? O judeu. E quando Pedro vê, está escrito capítulo 2 de Gálatas, quando Pedro vê, quem, Maciel? O judeu chegando e ele comendo com o gentil Pedro. Não conheço. Não. Sabe aquele crente que quando aceita a Jesus, aí diz assim, olha, eu não vou mais ali naquele lugar não. Falei, mas você pode ir. Participar? Não. Pregar. Não, mas você pode ir. Fazer o quê, Marcel? Fazer o que eles fazem? Não. Tentar tirar dali. Aí Pedro, sou circuncidado. Eu sou judeu. Pedro sentiu vergonha do que ele aprendeu com Cristo. Não é diferente do dia de hoje. Tem pessoas que têm vergonha de Cristo. Pedro preferiu sentir vergonha. Olha que Pedro já era crente aqui, tá, gente? Pedro sentiu vergonha do evangelho cristocêntrico por causa do judeu. E tem muita gente que aqui dentro é até crente, mas lá fora tem vergonha de dizer que é crente. E isso acontece até o dia de hoje, acredite em você ou não. Então, Pedro tem vergonha e é onde Paulo começa a confrontar com Pedro e há ali uma aliança. Aí, Paulo, que já era crente,
diferente. É Paulo que já era sabido. Aqui ele começa a confrontar dizendo, olha, porventura os meus ensinamentos foi em vão? Porventura o que eu vos ensinei foi em vão? Não sabeis vós que circuncidado ou não, para Cristo de nada vale, porque nós já morremos com Cristo na cruz e ressuscitamos com Ele. O que é que Paulo estava dizendo para a igreja de Galácia? Ei, não é mais nós que vive, é Cristo que vive em nós. E o amor de Cristo que vive em nós é diferente do tempo da lei. Mas você precisa entender, eu já vou para Jeremias. Mas você precisa entender uma coisa nisso aqui. Que o que Paulo está confrontando aqui é que o pessoal começou a achar que a salvação era por mérito humano. Como assim, pastor Marcel? Olha, nós somos salvos se nós obedecer toda a lei de Moisés. Nós somos salvos se a gente obedecer todos os mandamentos que foi dado a Moisés. Ou seja, a morte de Cristo não valia de nada. Achando que seriam salvos por mérito humano. E tem muito crente no dia de hoje que são assim. Olha, eu sou salvo porque eu sou assim, nanania. Não, você é salvo, é graças a Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Precisamos entender. Pastor Marcel, eu sou salvo porque eu sou dizimista, ofertante fiel. Eu sou salvo porque eu não perco um culto. Eu sou salvo porque eu jejum. Eu sou salvo porque eu coloco roupa decente. Eu sou salvo porque eu não uso nem isso. Mentira, você é salvo, é graça a Jesus Cristo, o Nazareno. Ok. O que você precisa em primeira mão saber é que nós somos salvos, não é graça à nossa conduta, nós é salvo graças àquele que morreu um dia por nós. Mas e aí, pastora, que Paulo ele começa a advertir, porém, não pensa a vós que por ser salvo por Jesus Cristo pode andar como? Aí Paulo agora começa a mostrar o que, pastor Marcelo? Fruto da carne e fruto do Espírito. Olha aí. Porque tem quem fala assim, já que eu sou salvo por Cristo, eu já estou salvo, então eu posso fazer o que quiser. Nessa época tinha gente que era assim. E hoje não é diferente. Por isso que hoje estão distorcendo o que a gente aprendeu lá atrás, minha pastora. Como assim, pastor Marcelo? Olha só, antes era pecado, mas agora não é mais não. Não, agora pode fazer um carnaval gospel que não é mais pecado não. Continua sendo pecado, rapaz. Por quê, pastor Marcelo? Não sei de imitador do mundo, nem do que do mundo lá. Continua sendo pecado. Começaram a distorcer, dizendo, olha, agora não é mais pecado não, porque Cristo já morreu na cruz, eu vou me fazer de fraco para ganhar fraco. Tu não está se fazendo de fraco coisa nenhuma, tu está sendo fraco. Vamos ser sinceros. Então, Paulo começa a confrontar a igreja da Galácia, porque eles estão distorcendo tudo que ele aprendeu. Estão dando ouvido à fábula. É por isso que ele fala para Timóteo, oi, nos últimos dias, não darão mais ouvido à sã doutrina do Senhor, mas ouvirão a fábula, a historinha da carochinha. Como assim, pastor Marcelo? Por que hoje você vê tanto oba e pouca palavra? Porque gosta de ouvir isso. O que, pastor Marcelo? Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, a promessa vai se cumprir. Eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer isso. A maior promessa não é você ter o carro do ano, não é ter a casa melhor. A maior promessa é você entrar pelos portões celestiais. A palavra de Deus que eu aprendi é essa. Deus me dando casa aqui na terra, ou não. Deus me dando carro aqui na terra, ou não. Deus me dando uma família abençoada aqui na terra, ou não. Deus me dando um bom emprego aqui na terra, ou não. Não importa, Deus me dando ou não. Uma coisa eu sei, o que importa é eu entrar pelo portão do céu. Guarda isso, pelo amor de Deus. Não se ilude com promessas da terra. Jesus não morreu na terra para que eu, pastor Maciel, andasse de BMW. Jesus não morreu na terra para que a igreja ouvisse palavra que alega o ego humano. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que eu e você recebesse dele o galardão, a vida eterna. Aleluia. Ok. Distorcer o que Paulo ensinou. Começaram a distorcer o que Paulo ensinou. E aí então que Paulo já começa escrevendo para a igreja, para os gentios, ali que estavam, que deram crédito àqueles que distorceram a sua palavra. Olha, é graças a Jesus Cristo
E é pela fé que nós adquirimos a vitória. É pela fé que nós adquirimos a vitória na carne. Como assim, pastor Marcel? Primeiro. Aí ele fala, olha só, fruto da carne. O que é? Fornicação, contenda, mentira, desamor, orgia. E Paulo vai falando, inveja, ganância, avareza. Paulo vai falando, só coisas ruins. Só que depois ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, é longanimidade, é fidelidade, é gozo, é paz, é justiça. O que é que Paulo está dizendo aqui? Fruto do Espírito é amor. Como assim? Eu sou fiel, não porque eu sou obrigado, eu sou fiel porque eu amo ser fiel. O que é que Paulo está dizendo? O fruto do Espírito Santo não é por força. O fruto do Espírito Santo é fazer tudo por amor. Eu vou para a igreja porque se eu não for, a pastora vai puxar a minha orelha. Não, eu vou dar dízimo porque falar que se eu não der dízimo eu vou para o inferno. Não, eu vou ser ofertante fiel porque a pastora falou que nós temos que ser. Não. Você tem que ser fiel por amor. Eu dou dízimo porque eu amo dar dízimo. Eu dou oferta porque eu amo dar oferta. Eu vou na igreja porque eu amo ir para a igreja. Eu amo a minha mulher porque eu amo e é ponto final. Acabou. O fruto do Espírito é fazer tudo com amor. Ok? Mas para isso acontecer, você precisa saber, é tudo mérito a Jesus. Ok. E agora eu chego em Jeremias capítulo 18. Olha que interessante. Que Jeremias ele tem uma visão aonde o próprio Deus aparece para ele e diz assim: Jeremias, põe-te de pé, que eu falei tu ouvir as minhas, mas não aqui, Jeremias. Não, Jeremias, não é aqui não. Viu? Lê o contexto. Não, Jeremias, tu vai ouvir minha palavra, mas nem aqui não. Não. Desce a casa do oleiro, porque é lá que eu vou fazer tu ouvir as minhas. Olha que interessante. Aí Jeremias desce, se é espírito eu não sei, mas ele desce a casa do oleiro. E quando ele desce da casa do oleiro, antes dele ouvir a palavra, ele vê o oleiro trabalhando em e o vaso se... Olha que interessante, gente, isso aqui. Primeiramente, você precisa saber que isso aqui representa o povo de Deus, o povo israelita no cativeiro babilônico. Assim como Ezequiel 37, o vale de osso seco, também representava o cativeiro babilônico. Aqui é a mesma coisa. Mas o Senhor está dizendo, o meu povo vai ser levado ao cativeiro, Jeremias, mas eu vou libertar e trazer novamente para a terra prometida. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Só que algo aqui me chama a atenção. Que Jeremias, quando ele desce a casa do oleiro, onde Deus diz, é lá que eu vou fazer tu ouvir as minhas palavras. Olha que interessante. Jeremias, quando ele desce lá, o oleiro já estava trabalhando. Então o oleiro não esperou Jeremias chegar para começar a trabalhar. Então o oleiro já estava trabalhando bem antes de Jeremias chegar. O que era que Deus estava dizendo a Jeremias? Jeremias, tu é profeta, mas não é graças a ti que o vaso que se quebrou vai se tornar um vaso novo. Jeremias, tu é diferenciado, mas não é graças a ti que essas pessoas vão voltar a ser o que era antes. O que é que Deus está dizendo aqui? Ei, tem lugar que profeta nenhum quer ir, tem lugar que profeta nenhum foi, e Deus já está lá trabalhando. Me explica melhor, pastor Maciel. Agora, no Rio de Janeiro, eu tinha uma campanha numa favela muito conhecida, era uma comunidade muito conhecida no Rio de Janeiro. Pensa no lugar que o pessoal me respeitou, tirava a arma, botava o chapéu, botava no chão, boné, a arma, era uma coisa linda. Aí eu chamei uma banda de lá mesmo, do Rio de Janeiro, e falou assim pra mim, aonde que é? Meu irmão, é lá na comunidade do lixo, era o nome da comunidade. Na verdade, é a favela do lixo. Não quis falar favela, já falei, é favela. E eu falei, eu não vou lá não, irmão, pelo amor de Deus, não quis ir. A banda não quis ir, não. Falei, não, mas você vai sim, irmão, é só abaixar o farol da frente, ligar a luz de dentro, abaixar os vidrinhos. É assim, ponto final. Vou saber que você já é crente. Ele falou, irmão chegou lá na igreja. Não, eu vou por causa de tu, pai. Tu foi assim, se tremendo de medo. Mas o que é que eu quero dizer aqui dentro da palavra? Que eles podiam até não ter ido, mas Deus já estava...
O que é que o Senhor está dizendo nessa palavra? Tudo que aconteceu na sua vida até o dia de hoje não é mérito humano, é graças a Deus. O que é que Deus está dizendo, meu pastor? Me explica agora. Sabe por que você está aqui dentro? É graças a Deus. Sabe por que você alcançou chegar aqui? É graças a Deus. O que é que Deus está dizendo, pastor Marcelo? Isso aqui. E aqueles que ninguém ainda foi lá, o Senhor está indo lá, e assim como Ele pegou você, Ele vai pegar ele também. Deus está falando com o crente aqui que ora por alguém. Deus está falando com o crente aqui que intercede por alguém. E Deus manda dizer: fique tranquilo, eu estou indo lá, eu estou indo lá, eu estou indo lá, eu estou indo lá. Aí, nós lemos a palavra aonde o Senhor diz: Jeremias, desce a casa do oleiro, ei, que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Não vou dar detalhe, que o tempo não espera. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Fechei a Bíblia. Ó, Deus dizendo: se quebrou, mas eu vou fazer diferente, conforme me agrada. Aí, como eu acabei de dizer, representando o povo no cativeiro babilônico. Aí é interessante que o povo de Deus tinha uma promessa. Mas a maior promessa que o povo tinha não foi Abraão que profetizou, não foi Jeremias que profetizou, não foi Elias que profetizou. A maior promessa que nós recebemos foi o próprio Deus que profetizou. Lá em Gênesis capítulo 3, e versículo de número 15. Que da semente da mulher não tem sementes, como Deus faz, só Ele, é milagre, só Ele explica. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, representando Jesus Cristo. Então a promessa era Jesus Cristo. Aí é sabido que o tempo vai passando, o povo vai para o Egito, a família de José, aí morre José, a história de José tenta ser apagada, mas não consegue. Moisés vai para o Egito, liberta o povo, aí vem as 12 tribos, depois que Salomão morre, das 12 tribos, 10 vai para o norte, 2 ficam no sul, mas a promessa continua no sul. No reino norte Deus até tentou, mas não deram ouvido. Veio o cativeiro assírio, levou todo mundo, não voltou nunca mais. Aí o cativeiro assírio tentou também levar o povo de Judá, mas o povo de Judá tinha promessa, ele não conseguiu. Só que o povo de Judá estava sendo protegido por Deus, mas o pecado foi avançando, e Deus levanta profeta para dizer: se certa, mas o povo preferiu idolatrar, o povo preferiu fazer bezerro, o povo preferiu fazer imagem de Baal, de Zefum, um monte de coisa ruim, e Deus corrigindo, Deus levantando o profeta, e o povo não deu ouvido. Então foi preciso Deus mandar o cativeiro babilônico. Aí quando o povo de Deus vai para o cativeiro babilônico, para eles acabou. Você precisa entender que o povo de Deus foi para o Egito, ficou cativo no Egito. Você precisa entender que eles foram por livre e espontânea vontade do próprio Deus, promessa de Deus. O povo saiu do Egito pela vontade de Deus, mas no cativeiro babilônico o povo foi para o Egito porque Deus não teve escolha. Infelizmente era o único jeito dele se libertar de quê? Da idolatria. 70 anos o povo ficou cativo. E depois que o povo sai do cativeiro babilônico, nunca mais nenhum judeu até o dia de hoje adorou imagem nenhuma. Por quê? Porque foi preciso esse castigo acontecer para que ele nunca mais voltasse a cometer os mesmos erros. Aonde que Deus quer chegar nessa palavra? Tem situação que Deus nem queria que acontecesse, mas é preciso acontecer. Tem castigo que Deus nem queria que acontecesse, mas é preciso esse castigo acontecer. Para quê? Para que nunca mais você volte a esse ato que toda vez você volta a cometer. O povo sai então da Babilônia como nova criatura. Porém, a maior promessa ainda não era a liberdade do cativeiro babilônico. A maior promessa ainda era Jesus Cristo.
O povo não adorava mais imagens, mas isso não queria dizer que eles estavam salvos. Para ele estar salvo, precisava alguém dar a vida sem pecado. E quem foi esse alguém? Você sabe, Jesus Cristo. Então Jesus vem, morre, ressuscita. E agora aqueles que eram bastados, aqueles que não eram filho, agora João escreve no seu evangelho: todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Para mim finalizar a mensagem, pegue isso aqui. Para o povo largar a idolatria, minha pastora Maria José, para o povo largar a idolatria, minha costelinha amada, para o povo deixar de idolatrar a imagem, para o povo deixar de ficar traindo Deus com outros deuses que não era Deus coisa nenhuma, foi preciso vir um castigo da Babilônia. Mas para eu e você ser salvo, para o povo judeu e o gentio ser salvo, foi preciso um castigo vir sobre quem? Sobre o Filho do Todo-Poderoso. O que é que Deus está dizendo nessa noite? Jesus Cristo sofreu o maior castigo para que eu e você entrassem no reino do céu. Eu dei esse rodeio todinho somente para te dizer isso. Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos vida. Ele perdeu a vida dele para que nós ganhássemos a vida. Se você ainda não aceitou esse nome, volta logo para Jesus. Foi o castigo que nos trouxe a paz. Foi o castigo que nos trouxe a paz que estava sobre ele. É graças às suas ferraduras que nós somos sarados. É graças às suas machadas. Você pode ficar sobre os seus pés, você pode. Aleluias. 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 Por que Deus usou Jeremias e usou Gálatas? Simples. O oleiro representa Jesus. O vaso representa você e eu. O vaso se quebrou, não foi o oleiro que quebrou, se quebrou. Mas foi o oleiro que fez um vaso novo. Não foi eu, pastor Maciel, que fez ninguém ser vaso novo. Não foi fulano e betano que fez fulano ser uma pessoa nova. Foi o oleiro. O que o Senhor está dizendo aqui nesta noite, primeiramente é isso. Não importa o que se quebrou na tua vida. Não importa qual é o vaso que você ora que se quebrou. Alguém tentou e não conseguiu, outro tentou, também não conseguiu. Ei, varoa de Deus, Deus está falando contigo, você sabe disso. Você tentou, mas não conseguiu. O pai tentou, mas não conseguiu. O irmão tentou, mas não conseguiu. O que Deus está dizendo para você é: fique em paz, porque quem conserta o vaso é o oleiro, e o oleiro é o Todo-Poderoso. O que Deus está dizendo para você é: o que o homem não pode fazer, eu posso fazer. Se ainda não aconteceu como você queria, porque não era para você, era para o Todo-Poderoso. E Deus manda dizer: pega isso aqui em nome de Jesus. Eu vou endireitar o vaso, eu vou fazer um vaso novo. Ok. E para mim finalizar, primeira coisa, o que ninguém pode, Deus pode. Segunda coisa, aleluia, não deixa ninguém distorcer o evangelho que você aprendeu com a palavra de Deus. Oh, aleluia. Você pode, feche seus olhos, glória a Jesus, soberano e eterno, poderoso, magnífico, Deus único, todo-poderoso, Deus que tudo pode. Tu que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Deus, nesse momento eu invoco o teu santo e poderoso nome. Senhor, tu és sobre todas as coisas, Pai da luz e Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel. Venha sobre nós nesse momento. Deus, aonde a minha voz estiver chegando do outro lado da tela, aqui dentro, que a tua presença venha preencher agora cada mente vazia. Deus, preenche a nossa mente com teu Espírito, preenche a nossa visão, preenche o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo. Deus, nos ensina a ser vaso na mão do oleiro. Deus, quem se quebrou, faz ser restaurado hoje. Senhor, eu ainda creio na
tua magnitude, eu ainda creio na tua plenitude, eu ainda creio no teu poder, eu ainda creio na tua majestade. Por isso, meu Pai, nesse momento eu te peço, quem te vê vazio, enche agora, vem com a tua libertação e com a tua cura, e nesse momento, em nome de Jesus, quem estava, meu Pai, prestes a transbordar, comece a transbordar agora. Aleluia, agora, não tem instrumento, não tem fundo musical, não tem emocionalismo, é você e Deus agora. Não vou falar palavra bonita para emocionar ninguém, porque, pastor Marcel, é Deus que vai mostrar que é Ele que conserta o vaso agora. Espírito Santo. Olha só, não vou falar palavra nenhuma para emocionar ninguém, mas eu quero falar debaixo da autoridade de Deus.